Fala pessoal, professor Nerd com você, seu Nerd Professor, eu sou o Professor Nerd, você decide. Avatar, o último mestre do ar, finalmente chegou à Netflix no último dia 22, e claro que eu corri para assistir tudo e contar para vocês um pouco mais sobre as minhas percepções e as minhas análises. Eu decidi dividir esse conteúdo em duas partes, assim a gente consegue falar de forma mais detalhada sobre cada um dos episódios e entender mais sobre quais adaptações e ajustes foram necessários para que os 20 episódios do desenho fossem transformados em 8 episódios para a nova série live action. Então, para assistir essa primeira parte, vem comigo. Independente se você gostou ou não gostou do Avatar, pessoal, por favor, dá um like aqui no vídeo. Assim você me ajuda, você apoia o conteúdo do canal. Mostra o que você está achando sobre o que eu tenho trazido para cá. E claro, me ajuda a trazer mais conteúdo sobre séries e filmes. E se você está chegando agora, então bem-vindo ao canal Nerdsor. Aqui eu falo sobre filmes, animes, séries, livros e muito mais. Tenho certeza que você vai adorar. Então, bora se inscrever e ativa o sino das notificações. Assim você sempre recebe em primeira mão quando um vídeo novo for publicado no canal. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Em primeiro lugar, pessoal, eu preciso bater uma tecla importante que eu acho que muita gente acaba esquecendo quando surgem novas adaptações, sejam elas de livros para séries, de animes para filmes e séries, etc. Não é obrigação da obra, da adaptação, ser uma cópia fiel ao material original. Como o nome já diz, é uma adaptação. Precisa adaptar o material, o novo tempo e, claro, o novo momento em que o mercado em que ela está inserida vivencia. Dito isso, a adaptação feita pela Netflix é sim uma boa adaptação, mesmo que tenha os seus tropeços, o que é bastante normal. Eu falei um pouco sobre isso no meu vídeo de primeiras impressões, tá aqui no card e tá na descrição para vocês também. Tenho visto a percepção geral de vários fãs sendo oposta a essa e tem muita gente insatisfeita com o que foi entregue, seja por ser muito similar ou por não fazer tudo o que eles esperavam enquanto fãs, ou mesmo mudar certas dinâmicas e aspectos da história. Por isso que eu decidi inicialmente falar sobre uma visão geral. Quando falamos sobre o casting, a trilha sonora, o roteiro e toda a construção visual, seja em efeitos, figurinos e cenários, a série é bastante feliz. Nós não temos linha por linha, plot por plot no live action, e isso é uma coisa boa. No desenho original, por ser algo feito com foco maior no público infantil e distribuído por um canal infantil, o Nickelodeon, temos momentos de muito mais leveza, além de uma visão mais ampla sobre as consequências da guerra. No material original, sabemos que a mãe da Katara foi assassinada, sabemos do genocídio dos nômades do ar, mas nada disso é mostrado para nós em tela. Apenas temos a noção de que aconteceu e vemos as consequências. O templo dos nômades destruído, os traumas que a Katara carrega. Na adaptação esses detalhes estão lá e isso muda a dinâmica da história. Inclusive, uma preocupação que eu tinha era com o que eles fariam com todas as partes que seriam retiradas da adaptação. E sinceramente, remover as partes mais engraçadinhas e os episódios que eram quase fillers não fez uma diferença tão grande, na minha opinião. Comenta aqui, eu quero saber a sua. Dessa forma, a série ganha um tom mais maduro ao explorar a guerra em si, os absurdos que ela causa, como a fome e a sede, mas ainda assim temos a essência do desenho, a autodescoberta, o luto, a amizade, o aprendizado, o amadurecimento. Toda essa introdução é justamente para que eu possa fazer as próximas análises com mais clareza. Então vamos falar sobre o primeiro episódio, que se chama Aang. Aqui temos a adaptação direta dos 3 primeiros episódios do desenho original. E eu preciso dizer, que jogada de mestre iniciar a série com aquela cena de perseguição pela Nação do Fogo e o Festival do Grande Cometa no Templo dos Nômades do Ar. Essa foi uma escolha que, sem dúvida, definiu o tom da série para mim como algo muito mais sério. Sinceramente, quando eu terminei de assistir aquilo lá, eu disse, bom, estamos diante de uma série feita para um público adulto. E faz sentido, porque o público que via o Avatar lá atrás, hoje é um público adulto. Eu já falei para vocês, eu assisti Avatar com meu filho de 5 anos, só que meu filho hoje tem 23. Ambas as cenas conseguiram trazer muito dessa dinâmica de uma guerra diretamente para a tela, acentuando essa visão sobre o maniqueísmo de Nação do Fogo do Mal e o resto do mundo do bem, o que é uma realidade no material original. Afinal, as outras nações viviam suas vidas tranquilamente, mas daí a Nação do Fogo resolveu enlouquecer e buscou dominar todo mundo sob a sua bandeira. Sem dúvida, usar a justificativa do Festival do Grande Cometa como uma forma de explicar a reunião de todos os povos dos nômades do ar foi uma jogada muito bem pensada. E olha, eu preciso dizer para vocês, o que foi aquela batalha? Deixando de lado as formas criativas com as quais as dobras foram trabalhadas, principalmente a dobra de ar, a batalha foi de tirar o fôlego e verdadeiramente
muito triste. Ter contato com cenas que representam o genocídio de um povo é algo muito forte e que a série conseguiu dar o peso necessário. Vemos os requintes de crueldade do ataque do Senhor do Fogo Soul Sim e, cara, eu não conseguia pensar em outra coisa além das crianças que, cara, infelizmente tiveram o mesmo destino de todo aquele povo. É um momento que torna tudo muito mais real, muito mais assustador pra gente que estava assistindo. E agora, me conta, sério, o que você achou dessa inserção na série? Em seguida, vemos o Aang se aprisionando em seu iceberg com o estado Avatar, sendo mostrado mais como um último recurso, quase como se os espíritos estivessem protegendo o Aang naquele momento. Enfim, partimos para conhecer o mundo na atualidade em Baía do Lobo, terra da Katara e do Sokka, com suas apresentações sendo muito carismáticas. Ian Osley e Kiao Entio conseguem fazer uma dinâmica de irmãos muito interessantes, mas eu adianto que, após ter visto a temporada completa, eu ainda sinto que eles têm um caminho extenso a percorrer na construção desses personagens. O Sokka ainda não está com o seu tom de comédia de forma natural. Nas cenas de ação e nas cenas sérias ele manda muito bem, mas ele perdeu nas cenas de comédia. É claro que o Sokka em si perdeu muito daquele alívio cômico que ele tinha no anime, ele veio por uma pegada muito mais séria também. E a Katara ainda precisa de mais profundidade emocional mesmo. Mas enfim, os irmãos encontram o Aang, o levam para sua aldeia e essa parte se parece muito com o material original, o que para mim foi ótimo. Também conhecemos o príncipe Zuko e o tio Iroh e eu preciso dizer, a caracterização do tio Iroh tá fenomenal. E ele consegue trazer de forma muito clara as cores do Dragão do Oeste, construindo uma excelente dinâmica de cena com seu sobrinho. Um Zuko também carismático para o público, que o Dallas Liu está entregando. Ah, e vale um acréscimo, aqui eu digo carismático porque ele nos cativa. Porque o homem chato esse Zuko do começo da série. É a prova viva de que um bom arco de redenção faz toda a diferença. Porque a gente termina o desenho adorando o Zuko. E a avó da Katara que roubou o texto dela, hein? Aquele papo todo de há muito tempo as 4 nações viviam em harmonia e então tudo mudou com o ataque da Nação do Fogo e blá blá blá. É a Katara que fala isso, agora ficou pra avó. Claro que o efeito se mantém, né? A gente descobre a visão de 100 anos após os acontecimentos que levaram ao fim dos Nômades do Ar e tudo se encaixa. Olha só, eu fiquei até que bem feliz porque não ficou algo muito expositivo. Fez sentido com a cena e o momento, não parecia uma entrada de anime, né? Daí então a gente tem o Zuko organizando a investida. Quanto à Baía do Lobo, tem uma excelente cena das crianças que o Sokka treinava defendendo a cidade igualzinho ao desenho. Mas no desenho foi pior, viu? Eu diria que o treinamento do Zuko da série tá em dia. Ah, e que alegria ver essa cena adaptada. O resgate do Aang. A gente tinha expectativas de ver essa cena e algumas outras cenas, inclusive tem vídeo aqui no canal falando sobre essas cenas. Eu vou deixar um card aqui pra vocês, tá aqui, ok? Vai lá e vê que eu digo quais são as cenas que eu queria ver. Claro que eles precisaram reduzir um pouco os acontecimentos, mas os ajustes foram válidos, principalmente com o Aang não entrando no estado Avatar. Vendo o anime, eu tinha a sensação de que às vezes o estado Avatar podia parecer uma estratégia do roteiro para adiantar algo ou livrar a equipe de um perigo que o próprio roteiro construiu e ficou muito grande. Mas a gente já tinha visto a produção da série falando sobre as mudanças que seriam feitas sobre o estado Avatar, deixando esse caminho para situações mais específicas e delicadas. Aqui, ao invés de ser o Aang que domina a água, temos a Katara, que tem um lapso de coragem e poder e eleva uma boa quantidade de água do mar para proteger o Appa e a galera. Como fã de A Roda do Tempo, eu não pude deixar de lembrar da Moraine explicando que quando você precisa do poder, ele vem até você. Olha, você pode ter achado isso uma forçação do roteiro, mas eu acho que casou muito bem. Até como uma forma de adiantar mais o arco de desenvolvimento dos poderes da Katara, já que nós temos menos episódios, não é mesmo? A finalização desse primeiro capítulo é com uma versão reduzida do episódio 3 do anime, quando a equipe Avatar vai até o Templo dos Nômades do Ar e presencia toda a destruição. E eu vou te dizer, redução mais do que bem-vindo. O arco é sim muito importante, mas nesse momento é preciso correr para ganhar fôlego para os outros acontecimentos mais dramáticos no futuro. A série faz muito bem isso, e o primeiro episódio pode até parecer corrido, mas ele encaixa muito bem o passado com o presente e nos dá ali a tônica de como vai ser a série. Vamos para o episódio 2, titulado Guerreiros, mas que eu acho que deveria se chamar Guerreiras. O capítulo adapta apenas um episódio do anime, As Guerreiras de Kyoshi, um episódio de visita à ilha que recebe o nome de uma das maiores avatares que já existiu, a mais porradeira de todas,
Kyoshi, que uma vez derrubou uma pessoa de um penhasco e ele morreu de causas naturais. Afinal, a gravidade é uma causa natural. A realidade é que esse é um bom episódio com alguns detalhes muito interessantes. Mas eu passei os 60 minutos de duração pensando, ué, não era pra ter guerreiras Kyoshi? Como eu falei antes, eu revi o livro 1 do anime e percebi que, por mais que tivesse um número limitado de guerreiras Kyoshi, afinal, elas são guerreiras de elite, mas na live action tinha um gato pingado só de guerreiras. Isso acabou ficando meio estranho e me pareceu algo inverossímil. Mas por um outro lado, esse episódio serve um dos momentos mais incríveis dessa primeira parte. Bom, a equipe Avatar chega à ilha Kyoshi e é bem mal recebida. Afinal, a paz tem se mantido graças à ilha ter se fechado para o mundo exterior. A ideia do Aang era se reconectar com a sua versão do passado no templo de Kyoshi e assim receber algum tipo de conselho ou orientação. Afinal, a essa altura do campeonato, ninguém mais sabe como contribuir para o treinamento do Avatar. A Suki consegue que sua mãe libere a visita por 48 horas, e assim o Aang e a Katara partem para o santuário da Kyoshi, enquanto o Sokka fica treinando e flertando com a Suki. E esse flerte / treinamento é algo que vale o nosso diálogo. Pouco antes do lançamento da série, os produtores se manifestaram afirmando que as falas machistas do Sokka foram removidas da adaptação. A ideia dividiu opiniões, mas até aqui eu estava aguardando ver o material final para entender como é que isso afetaria a obra. Particularmente, eu apoio que qualquer produção mostre um personagem aprendendo algo como forma de ensinar também o espectador. Nesse caso, o Sokka aprenderia sobre os danos do seu machismo, e isso contribuiria para tocar o público de uma forma educativa. Foi o que foi feito no desenho. Claro, isso dá muito pano pra manga, mas essa introdução é para dizer que, por mais que a cena de treinamento entre ele e Suki tenha ficado interessante, a sensação é que talvez faltou algo. Ela foi feita, essa cena, por um outro motivo que tiraram. E eu nem tô dizendo que o que faltava era o machismo do Sokka para que ele apanhasse dela e aprendesse que isso não leva a lugar nenhum. Mas talvez essa dinâmica ser transformada em um misto de medo e admiração dele para com a Suki não tenha sido combustível suficiente para a construção da química durante a cena. Agora, me conta você, o que você acha? Concorda comigo? As frases do Sokka, essa parte machista do Sokka, devia estar, devia não estar? Comenta aqui embaixo. Bom, em outro arco desse episódio, o Aang está lutando para meditar e o Zuko e a Nação do Fogo estão no rastro dele. Nosso pequeno Avatar consegue acessar o mundo dos espíritos e quem o recebe é a Kyoshi, que após um baita sermão dá início à melhor sequência desse episódio. E vale ressaltar que aqui ela avisa o Aang que é necessário ir até a tribo da Água do Norte para impedir algo ruim de acontecer. O que é uma boa ferramenta de roteiro para justificar como a equipe Avatar fará essa viagem com bem menos paradas nos próximos episódios. Voltando para a sequência eletrizante, numa vibe meio possessão, a Kyoshi assume o corpo do Aang e mete a porrada em todo mundo, expulsando de vez a Nação do Fogo. Isso não está na obra original, mas é uma excelente maneira de mostrar de forma simplificada um desenvolvimento espiritual da partida do Aang, bem como um tipo de aprendizado que será mais que necessário ali logo no finalzinho da temporada. Adiantando um pouco, eu posso avisar que o contato entre o Aang e o Avatar Roku foi retirado, mas não acho de forma alguma que isso seja algo danoso, principalmente porque o Aang é um Avatar pacificador, numa época que precisa de um Avatar guerreiro, e ninguém melhor do que a Kyoshi para ensinar a ele os benefícios de uma surra bem dada e bem merecida. Na minha opinião, tanto este quanto o próximo episódio não são um ponto alto da temporada e podem acabar até gerando um entrave no ritmo de quem está tentando maratonar. Mas não é por isso que essa parte da série também não tem seus pontos positivos. A forma como o mundo espiritual é mostrada, com aqueles efeitos visuais meio psicodélicos, é muito interessante e não dá a sensação de que o Aang está em algum tipo de viagem alucinógena. De fato, aqui temos mais sobre a dinâmica do mundo espiritual, e esse é um ponto essencial da trajetória da produção. E agora vamos falar sobre o episódio 3 e 4. Eu decidi juntar eles num único comentário porque até mesmo na construção que foi pensada pelo roteiro, ele dá uma continuidade entre os dois episódios. Ambos se passam em Omashu, uma das cidades do Reino da Terra. No episódio 3, intitulado como Omashu,
vemos uma mistura de arcos dos episódios 9, 10 e 17 do anime. Nesses arcos, Katara descobre o pergaminho da água, a equipe Avatar encontra a equipe do Jet e no episódio 17 esbarra com o mecânico Itel, seu filho. E eu te digo, essa foi a melhor escolha. Esse episódio pode parecer um pouco arrastado, mas ele traz desenvolvimento para o Aang, o Sokka e para a Katara. Os irmãos da tribo da água se aprofundam em suas habilidades individuais, enquanto têm contato com mais reflexos da guerra, ao passo que o Aang faz um novo amigo e também entende como a moral se torna algo estranho quando vivemos em tempos tão conturbados. Também é um episódio onde o nosso Avatar aprende que o mundo precisa dele muito mais do que ele mesmo imaginava. Como eu disse, nesse episódio aprofundamos o desenvolvimento da equipe Avatar, mas Zuko e o tio Iroh acabam ficando meio escanteados pelo roteiro. Mesmo que a química entre os dois atores, o Dallas Liu e o Paul Sun Yoon Lee, seja incrível. E mesmo com menos tempo de tela, eles ainda sejam capazes de captar a nossa atenção com muita força. Você me viu falando que esse episódio é a mistura dos arcos de outros 3 episódios do anime. E a pergunta que não quero calar é: faz sentido juntar tantas pontas soltas? E eu te digo, aqui, nesse momento, fez e muito. Na verdade, essa escolha faz total sentido, mesmo que torne cada arco mais corrido, porque permite que a gente veja mais do material original. Felizmente, o trabalho de roteiro não acompanha a proposta e acabou deixando a desejar em alguns momentos, o que faz a escolha parecer meio que desleixada. Mas é a vida e não dá para acertar todas, né? Por fim, no episódio 4, intitulado como No Escuro, nós temos a real adaptação do episódio 5 do anime, o Rei de Omashu. Aang é jogado em uma série de provas feitas pelo seu amigo de infância, o Bumi, que se torna o rei da cidade citado no título. Esse episódio ficou muito legal. Eu fiquei muito engajado com a maneira como o tom da série é diferente do tom do anime, trazendo mais seriedade e uma visão mais clara sobre a guerra e seus impactos. E eu vou confessar que esse é o único episódio que eu assisti 2 vezes até o momento. Aqui, mais uma vez, o Aang é confrontado com o peso de sua ausência durante os últimos 100 anos. E como alguém como o Bumi não teve a escolha de não viver isso. Como rei, ele precisou fazer escolhas difíceis que afetaram diretamente a vida e a morte de pessoas. Tanto a cena do corredor de cristais quanto a cena da luta entre o Aang e o Bumi me cativaram demais. Aquele finalzinho com o Aang sustentando as 2 rochas para salvar o Bumi e a Katara aparecendo com o Sokka para um resgate, cereja no topo do bolo. Adorei esse episódio. Os efeitos visuais estão sim muito interessantes, por mais que nem sempre eles estejam tão afiados quanto seria possível. Mas a verdade é que a gente já estava esperando por isso. Afinal, o orçamento de uma série não é como o orçamento de um filme da Marvel, por exemplo. E os filmes da Marvel, apesar do orçamento, estão mostrando que não estão muito bem, né? Também foi nesse episódio que, pra mim, a dinâmica de irmãos entre Katara e Sokka se vendeu completamente e finalmente convenceu. É interessante perceber que a Kel Entio ainda não entrega uma Katara 100% convincente. E faltam aquelas tonalidades do humor no Sokka do Ian Osley. Mas ainda assim, a química entre os dois está se tornando cada vez mais interessante, está se tornando instigante. Casquei o bico com eles encontrando aquela galera tocando música na caverna e me emocionei de verdade com as cenas da história de Oma e Shu. Sem dúvida, nesse episódio a gente teve um dinamismo, uma tônica totalmente diferente do que tivemos até aqui e isso trouxe um excelente respiro para o meio da série, até mesmo me ajudando a seguir a maratona com mais afinco. E se no segundo e terceiro episódio o tio Iroh e o Zuko pareceram escanteados, aqui eles voltam para roubar a cena e entregam tudo o que a gente pediu e mais um pouco. Vemos mais do lado doce do Iroh, mas também somos confrontados com seu passado visceral e violento como comandante das forças da Nação do Fogo. Ele inclusive é diretamente confrontado por uma vítima de suas ações e simplesmente oferece a outra face como resposta. Cara, ficou muito bom essa. Ele é um cavalheiro e claro, se o tio Iroh brilha, o Zuko brilha junto. Isso porque vemos mais sobre a construção da relação dele, como o Zuko foi atencioso e estendeu a mão para o tio, quando a maioria achou que ele deveria estar orgulhoso pela morte do filho. No finalzinho do episódio também vimos como o tio Iroh estendeu a mão para o seu sobrinho quando ele foi exilado. Aqui fica implícito que talvez o Zuko, sem perceber, salvou o seu tio de um poço, uma possível depressão, que veio logo após a morte do Lu Ten, o seu filho. Agora, uma coisa que não tem feito sentido pra mim é a forma como a tripulação do Zuko parece tão subserviente a ele. Um ponto que o anime trabalha constantemente é com o fantasma de um motim na tripulação, com o comandante imediato do navio sendo uma verdadeira pedra no sapato do Zuko. E aqui ele tá tão quietinho, sem responder e sem bater de frente. O que será que eles estão planejando para esse arco? Bom,
Cabe a você assistir os 4 últimos episódios e acompanhar o meu canal para ver a parte 2 desse conteúdo. E você, qual episódio você mais gostou até aqui? Qual é o personagem que tem sido destaque para você? Galera, é isso. Eu falei de 4 episódios e logo logo vem a parte 2 com análise de outros 4 episódios. No entanto, eu já posso adiantar para você, essa adaptação tá dando banho no fiasco que foi Yu Yu Hakusho e também na montagem ali do Percy Jackson, que apesar de eu ter gostado, não ficou tudo aquilo não. Eu sou fã de uma boa adaptação, e mais ainda, de adaptações que não se apegam apenas em replicar o que o material original fez, mas criam coisas novas, como é o que está acontecendo em A Roda do Tempo, que apesar do pessoal estar metendo pau em cima porque ele está totalmente diferente dos livros, ainda assim eu tô gostando pra caramba. Tanto que é basicamente a lore aqui do canal, né? Eu trago muito conteúdo de A Roda do Tempo. Bom, né? Então agora você só precisa ativar o sino das notificações para receber um aviso assim que eu postar a parte 2 dessa análise. E claro, me conta aqui nos comentários o que você achou dessa adaptação. Para não perder nada, já sabe, se inscreve no canal e considere se tornar um membro. Assim você me ajuda a manter o canal funcionando. Você vai poder usar emojis nos seus comentários e ainda ter conteúdo antecipado. E me segue no Instagram, @nerd.sor, para mais atualizações e para participar das enquetes que rolam por lá. Um forte abraço e se cuide.